Eu sempre falo muito em Deus em sala de aula. Aliás, nós somos católicos, né? E a gente tem uma oração do Espírito Santo, né? E eu, toda vez que eu faço uma atividade, que eu vou numa sala de aula, que eu faço uma palestra, que eu faço um podcast, que eu venho dar uma entrevista aqui, antes de entrar, eu invoco o Espírito Santo para que me ilumine as palavras e ilumine o coração daquelas pessoas que vão receber aquela mensagem, sabe? Então recebeu uma E oração isso hoje. recebeu. Vocês Muito todos que estão obrigada. aqui receberam essa oração, Amém. porque eu acho que a gente tem que entregar isso. E eu faço isso genuinamente, todas as vezes. E eu atendo empresas que são cristãs, eu atendo pessoas que são de outras doutrinas, Religiões, sim. e é assim, é interessantíssimo isso, né? Quando a gente coloca Deus na frente, as coisas acontecem. Eu atendi esses dias uma empresa, uma grande empresa, uma empresa que está há mais de 20 anos, chama-se Seiconel. Foi muito interessante o caso da Seiconel. São evangélicos e antes da convenção de vendas, nós oramos para aquela convenção. Eu fiz a minha oração antes de entrar e quando entramos fui surpreendido que eu não conhecia a fé que eles tinham, né? Que eles praticavam. E eles invocaram também. E foi uma convenção sensacional. Foram 2 dias, eu participei os 2 dias lá, e foi sensacional. O Edson é o fundador da empresa, o Edson e o Edson, né? Ficamos amigos, né? O Edson e o professor Ferraz lá, que são os diretores da empresa, né? E nós ficamos amigos. E naquela convenção, Deus estava presente. Uau, Em uau. todos os trabalhos que eu coloco. Então, é isso. Então, eu entendo assim que é super importante, né? Nós nos conhecemos neste momento. Você acreditou sem ver, porque o padre Parron, que estava lá É, mediando, que fez uma série de comentários a meu respeito, sim. eu me surpreendi, porque eu também nem imaginava, não era aquilo, mas ele ia e voltava e falava do professor Rude, ia e voltava, e aí você me Aham. Aí ele procurou. falou, nossa, eu falei no final, eu falei, eu quero falar com aquele cara lá no O final. padre Parron recebeu agora recentemente o título de cidadão Nossa, ele é, paranaense, quer dizer, é ele é uma muito sumidade, inteligente. estudou no Vaticano, quer dizer, Aham. e o padre Parron falar do Rude daquele jeito, eu digo, meu Deus do céu, mas o que que Deus tem para mim? Eu pensava assim, né? O que é que Deus tem para mim, né? E eu sei que Deus tem uma missão para mim. E a minha missão, eu vejo assim, que é impactar pessoas em Uau. direção ao mundo melhor, né? Eu sou assim imensamente grato à minha religião. Eu não quero, já contaria mais 3 horas aqui, né? Mas eu tive um incidente aos meus 15 anos de idade. Eu tive uma perda muito significativa. Eu perdi um irmão que tinha 21, né? E naquele momento eu participava de um grupo de jovens. E a minha família ruiu. Era meu pai, minha mãe e meu irmão e eu. E a minha família ruiu. Eu só consegui entender o meu pai e minha mãe quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Felipe. Aí que me caiu a ficha de o que é ser pai e ser mãe. Mas naquele momento que o meu pai e minha mãe tiveram que. Eles praticamente abandonaram a vida por causa daquela perda, que foi uma coisa assim, uma tragédia na família. Quem me resgatou foi o meu grupo de jovem que eu participava. O, Uau. o casal responsável pelo grupo de jovem me adotou, entre aspas, e eu poderia ter caído na droga, poderia ter me jogado, porque os meus pais se ausentaram. E eu tinha uma coisa muito grande comigo. Puxa vida, meu pai e minha mãe choram todo dia, toda noite. Eles gostavam do meu irmão. Eles não gostavam de mim. Então eu poderia ter me jogado em tudo que era lugar. E aquele casal me resgatou, sabe? Me Amparou. suportou, me amparou, Uau. né? E eu só consegui entender isso quando o meu filho nasceu, que ele teve problema assim, no cordão umbilical. A minha esposa faria parto normal e teve que fazer cesariana. E em 6 minutos foi aquela correria para que o Nossa. Felipe nascesse. E eu não conseguia imaginar perder aquele filho que ficou na barriga da minha esposa 9 meses, que eu amava profundamente. Eu não conseguia perder aquele filho. E ele nasceu Em 6 roxinho, minutos, né? seis Passa um minutos. Demorou filme. entre dar o alarme até nascer, até chorar, né? E aí eu consegui compreender meu pai e minha mãe, que amaram meu irmão 21 anos. Uau. E eu pensava assim, puxa vida, como é que eu fui tão egoísta de pensar que o meu pai e a mãe não me amavam? Nossa. Então, quando a gente se reencontrou, foi um abraço muito interessante, assim, de cura, né? Porque ali me caiu a ficha. Que eu digo, não, realmente, puxa vida, eu só amei meu filho 9 meses.
E eu não conseguia imaginar ficar sem aquele filho, sabe? Então, o meu filho Felipe nasceu me ensinando a ser pai. E eu tenho gratidão. Então, voltando à questão de espiritualidade, né? O grupo de jovem que eu participava foi o grande responsável por isso.